A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A Bíblia diz que Saul, movido por inveja, buscou matar a Davi. Saul sabia que Deus o havia deixado ele. Saul também sabia que Deus agora estava com Davi. E que a qualquer momento Deus daria o seu trono, o seu reinado para Davi. E isso fez com que Saul buscasse de forma feroz matar a Davi. Davi ele teve que fugir, deixando sua esposa, filha de Saul, para trás. Davi ele teve que se fingir de louco para não morrer. Davi ele teve que se esconder em cavernas para poder sobreviver. Davi ele teve que se abrigar em território inimigo para poder não ser achado por Saul, não ser tocado por Saul. A Bíblia diz que Saul todos os dias dedicou a sua vida a ir atrás de Davi, no objetivo de matar Davi. Só que a Bíblia diz também que Deus não deixou Saul tocar em Davi. A Bíblia diz que Deus, ele guardou Davi. Deus, ele não impediu a inveja de Saul. Deus, ele não impediu a perseguição de Saul sobre Davi. Deus, ele não impediu a injustiça de Saul sobre Davi. Deus não impediu as calúnias que Saul lançava contra Davi. Saul dizia que Davi, ele queria roubar o trono dele, que Davi queria matar ele, que Davi era inimigo dele, que Davi que havia se levantado contra ele. Tudo mentira, tudo calúnia. Deus não impediu nada disso acontecer. Davi, ele teve que passar pelo processo, deserto, humilhação, rejeição, perseguição, difamação. Deus não impediu nada disso. Mas também Deus não permitiu o inimigo prevalecer sobre Davi. E quando chegou o tempo de se cumprir o que Deus havia dito sobre a vida de Davi, o inimigo que perseguia Davi foi morto. O trono chegou até Davi. Por mais que Saul tivesse tentado impedir de acontecer, aconteceu, de Davi reinar. Porque não era obra de Davi o reinar no lugar de Saul, mas sim do Deus Altíssimo. Não foi Davi que correu atrás do trono, foi Deus que levou o trono para ele. E depois dele passar pelo processo que o próprio Deus havia determinado, ele triunfou e se assentou na cadeira do rei e passou a reinar por toda Israel. E Deus esteve o tempo todo com Davi, porque Davi o tempo todo buscou Deus. É essa palavra que eu tenho de Deus para a sua vida. Não te apavore, não te desanime, não temas, não queira desistir, não queira parar, não acredite que você vai morrer, que o inimigo vai se triunfar sobre você. Não! Acredite que o Deus que guardou Davi está também te guardando. Ele pode não ter impedido esse processo doloroso de acontecer com a sua vida, mas ele também não vai permitir que esse processo te destrua, que esse deserto te mate. Deserto não é lugar ao qual Deus coloca sobre as nossas vidas para a nossa destruição, como um cemitério para nos sepultar. Não! É um processo, é um meio que ele utiliza para arrancar de nós aquilo que não agrada a ele e para colocar em nós aquilo que é necessário para que venhamos realizarmos o propósito que ele determinou para as nossas vidas. Ele estava preparando Davi, ele estava qualificando Davi, ele estava tratando Davi diante desse processo, porque grandes coisas tinha Deus para Davi. E para Davi alcançar as grandes coisas que Deus tinha, ele primeiro precisava ser fiel nas pequenas coisas. Deus, ele pode não ter impedido a enfermidade, talvez você esteja enfermo. Deus pode não ter impedido essa crise no seu casamento, talvez seja esse o teu processo hoje, uma crise conjugal. Deus pode não ter impedido essa situação ruim de ter acometido sua descendência, seus filhos, um parente, um neto, não sei.
Mas eu sei de uma coisa, é que Deus, ele não te livra da tempestade. Deus, ele te livra na tempestade. Deus, ele pode não te livrar da perseguição, mas ele também não vai deixar a perseguição, o perseguidor, prevalecer sobre você. Mas para isso acontecer, você tem que ser como Davi, justo diante de Deus, fiel a Deus. Você tem que confiar em Deus em todo o tempo e tem que adorar a Deus também. Tem que levar para Deus sua ansiedade, sua tristeza, seu sofrimento e declarar que Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Você tem que obedecer, porque Deus, ele vai te provar. Deus, ele nos testa, ele faz prova o tempo todo da nossa fé. Por 2 vezes Deus colocou Saul na mão de Davi, mas Davi não matou Saul. Deus, ele vai te provar. E aí é nessa hora que você vai ter que mostrar para o inferno que mesmo ele te perseguindo, que mesmo ele se levantando contra a sua vida, você vai esperar com paciência pelo Senhor, porque assim como Jó, você vai declarar: eu creio que o meu Redentor vive e que muito em breve ele se levantará por mim. Creia que existe um Deus no céu que está com os olhos como chama de fogo sobre sua vida. Não se esmoreça, não se entristeça, não se abata. Está tendo perseguição, está tendo calúnia, está tendo mentiras a seu respeito, estão tentando te matar, estão tentando te oprimir, você está tendo que fugir, você está tendo que se esconder, a vergonha vem sobre você. Eu sei que tudo isso dói, eu sei que tudo isso é humilhante, eu sei que tudo isso nos desespera, mas olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. E o teu Deus, ele vai te dar livramento. E o teu Deus, ele vai te justificar. E o teu Deus vai calar a boca do teu inimigo. Creia, tão somente. Ande no caminho do seu Deus. Obedeça ao seu Deus. E espere grandes coisas dele. Graça e paz.